Olá a todos, nós estamos começando mais uma videoaula sobre como estudar a Bíblia. Nós já gravamos uma aula falando sobre a ideia de falarmos dos 3 métodos simples de estudar a Bíblia. E eu quero trazer hoje o primeiro método, nós vamos falar sobre ele, é um método simples de estudar, é um método que nós chamamos de método da leitura. Muitas pessoas leem, mas não conseguem entender que esse é um método de estudo. Quando você lê seguindo alguns critérios, você vai perceber que você está fazendo um bom estudo da Bíblia. Esse método, que eu chamo de método da leitura, ele é composto de 2 estágios. O primeiro deles é a leitura de contato. O que é uma leitura de contato? Na realidade, é uma primeira leitura que se faz de um texto, no caso aqui específico da Bíblia, de um texto da Bíblia, e que a gente faz aquela leitura silenciosa, que a gente faz aquela leitura apenas com os olhos, e a gente não fica muito preocupado com pontuação, com a significação das palavras, a gente não fica preocupado em saber o sentido, enfim, a gente faz aquela leitura mesmo assim bem rápida, é o que eu chamo de leitura de contato. E o segundo estágio desse método da leitura, de estudo da Bíblia pela leitura, seria a leitura de exploração. Depois que nós fizemos então a leitura de contato, nós lemos o nosso texto de uma forma silenciosa, nós vamos agora fazer uma segunda leitura. E nessa segunda leitura, sim, nós vamos tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que nós vamos fazer essa leitura em voz alta. Além de fazer essa leitura em voz alta, nós vamos também começar a marcar aquelas palavras que nós temos alguma dificuldade de pronunciar ou dificuldade de entendimento, nós não sabemos o significado delas. Então nós vamos fazer essa leitura agora, uma leitura de exploração, fazendo algumas marcações na nossa Bíblia, né, nas palavras, procurando também o significado delas, se não sabemos, e fazendo essa leitura em voz alta. Por quê? Algumas palavras às vezes é desconhecida para a gente, e quando a gente lê silenciosamente, a nossa mente lê com muita facilidade, mas quando nós vamos pronunciar essas palavras, nós temos às vezes algumas dificuldades. Então, eu recomendo como método de estudo esse método da leitura, passando por esses 2 estágios. Tá? A leitura da Bíblia é por si só um estudo da Bíblia. Se você se põe a ler diariamente, essa palavra que você está lendo, ela vai passar a ter significados para você depois de algum tempo de contato com esses textos. Então, é importante que você comece a estudar a sua Bíblia e você comece desta maneira. É uma maneira muito confortável de estudar a Bíblia, eu posso garantir para você. Não é um método penoso, pelo contrário, ele é muito tranquilo e você vai gostar demais. Por onde começar então? Comece pelo Novo Testamento. Ao contrário do que muitos sugerem de que se leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, eu sei que é importante ler, nós vamos recomendar depois, num momento mais para frente, que você faça sim a leitura de Gênesis até Apocalipse, mas o que ocorre com muitas pessoas que começam a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, muitas desistem porque passam por livros que são de difícil entendimento, difícil até mesmo a leitura. Então nós recomendamos você deixar o Antigo Testamento por enquanto de lado e se concentrar no Novo Testamento. Até porque é o Novo Testamento que vai falar de Jesus para nós. Nós precisamos ter uma boa compreensão do Novo Testamento. Depois nós vamos buscar no Antigo Testamento
aquilo que já está inserido no Novo Testamento, como revelações, palavras de Paulo se referindo ao Antigo Testamento, palavras de Jesus. Aí nós vamos ler o Antigo Testamento para formar uma melhor base do nosso conhecimento. Então, a sugestão aqui é que você comece pelo Novo Testamento e comece pela primeira carta de João. Por que a primeira carta de João? Porque essa carta de João, ela vai nos ensinar sobre a certeza da salvação. Muitas pessoas não têm certeza da salvação. Muitas pessoas aceitam Jesus e não têm certeza da salvação. Então nós recomendamos a você que você leia comece o seu estudo pela primeira carta de João, leia essa carta 7 vezes, faça uma leitura de contato, faça uma primeira leitura de contato, da forma que eu disse, uma leitura silenciosa, e depois você faça uma segunda leitura, agora uma leitura exploratória. Como está sendo sugerida 7 leituras dessa carta, é pela importância dela para nós, porque ela fala bem profundamente sobre a salvação. Ela nos apresenta, sim, Jesus Cristo como aquele que vai trazer para nós, ou que trouxe para nós, a salvação. Então faça primeiro uma leitura de contato, que é a leitura silenciosa, depois você faz a segunda leitura exploratória, marcando as palavras difíceis, buscando o significado de algumas palavras, treinando a leitura dessas palavras que você tem mais dificuldade de pronunciar, e depois você faz mais 5 leituras complementares, só da primeira carta de João. Tá? Bom, e depois você vai prosseguir com o Evangelho de João. Você não vai ler nem a segunda nem a terceira carta de João, você vai agora passar para o Evangelho de João. No Evangelho de João, nós vamos aprender sobre a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Faça uma leitura de contato e uma leitura exploratória. A nossa sugestão é que você leia 4 capítulos por dia. Né? Tem gente que divide isso, lê 2 capítulos de manhã, 2 à noite, se te facilitar, se você não tiver muito tempo. Né? Aí fica com você. O importante é que você leia e as 2 vezes, uma de contato e uma de exploração, sempre seguindo esse critério. Depois você continue com o Evangelho de Marcos. Terminou de ler o Evangelho de João, você vai passar para o Evangelho de Marcos. Vai ler 2 vezes, sempre seguindo essa ideia, uma leitura de contato e outra exploratória. Nesse livro nós vamos aprender sobre serviço e sacrifício, porque Marcos ele retrata Jesus como um servo. Terminada essa leitura, nós vamos saltar, nós vamos pular agora e vamos lá para as epístolas de Paulo. Nós vamos estudar algumas cartas de Paulo, não vamos ler todas também não, porque a partir do momento que nós lemos ali a carta de João e o Evangelho de João, nós já estamos prontos para ter um contato com as cartas do apóstolo Paulo. As cartas de Paulo, ele tem uma relação muito próxima com as necessidades e problemas da vida real. Por isso, aprender com Paulo é uma rica oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade. Você vai aprender muito quando estiver lendo as cartas. E você vai fazer a leitura, então, na sequência que nós passamos para você. A sequência é por aqui. Você vai começar lendo Gálatas, depois Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. São essas cartas que nós queremos que você leia em forma de estudo, sempre seguindo a metodologia de fazer uma leitura de contato e uma leitura exploratória. Então, em cada uma dessas cartas, quando você estiver lendo Gálatas, você vai fazer uma primeira leitura de contato, depois uma segunda leitura exploratória.
né? Quando nós fazemos isso, você vai dividindo, né? O livro de Gálatas, você não precisa ler todos os capítulos de uma vez. Você pode dividir, ler dois capítulos ou 3 capítulos. E assim, se você leu 3 capítulos, você sempre vai ter a ideia. Eu vou fazer a leitura de contato dos 3 primeiros capítulos, depois eu vou fazer a leitura exploratória desses mesmos 3 capítulos. E vai avançando até fazer a leitura completa da carta ou do livro, conforme você desejar, né, todo. Então você vai ler essa sequência aí das cartas de Paulo, certo? Quando você terminar de fazer essa sequência de leitura, você vai voltar para os evangelhos e vai ler então o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas ele consegue escrever e ele registra muitas coisas que os outros evangelhos não registram. Ele é considerado, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos é considerado uma história completa. Então, nesse momento, é importante ler o Evangelho de Lucas e compreender esse livro bem, porque ele vem fortalecer a fé de cada um de nós, porque ele foi escrito principalmente para fortalecer a fé dos crentes gentios e estimular a fé sálvica entre os não crentes. Então é muito importante que a gente faça essa leitura, sempre seguindo a metodologia, uma leitura de contato e uma leitura exploratória, né? A nossa sugestão é que você sempre se acostume a ler pelo menos 3 capítulos por dia, 3, 4, o dia que der para você, tiver um tempinho maior, leia 4, quando não puder, leia 3, ou divida, leia 2 de manhã e 2 de tarde, mas sempre fazendo esses 2 momentos, né? Sempre que você lê, fizer a leitura silenciosa, a segunda leitura vai ser a leitura exploratória. Continue a sua leitura, indo agora para o livro de Atos dos Apóstolos. Depois de ler o Evangelho de Lucas, o correto é ler Atos, porque é uma continuação da história iniciada no Evangelho. Nesse livro veremos como é emocionante a maneira como o Espírito Santo usou os primeiros cristãos. Nós vamos perceber o testemunho fiel deste povo por todo o mundo conhecido da época. Nós vamos perceber, né, Pedro, nós vamos ver ali outros homens sendo usados, Filipe, esses homens que foram os precursores, né, do cristianismo na divulgação. Então é muito emocionante a gente ter essas histórias são contadas pelo evangelista Lucas. Seguindo a metodologia, leia 2 vezes, uma leitura de contato e uma leitura exploratória. Não pare. Não pare, não desanime. Vamos continuar. Agora é hora de ler Romanos. Vamos fazer uma leitura de Romanos, porque Romanos é muito importante para nós. O melhor livro doutrinário do Novo Testamento é Romanos. Aprenderemos na leitura desse livro sobre o fundamento do Evangelho, sobre a depravação total do homem. Nós vamos, o livro de Romanos, principalmente nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai tratar a respeito do pecado do gentio, do judeu, de toda a humanidade, né? Vai declarar que todo homem é pecador, vai trazer para nós ali um estudo, né? Colocaria assim, né? Um estudo sobre a justificação, que a salvação é através foi pela justificação, pela fé, ela acontece pela fé. E interessante que Martinho Lutero, ele diz o seguinte a respeito dessa carta. Martinho Lutero, ele escreve e diz:
Esta epístola é a principal parte do Novo Testamento. E o Evangelho é o Evangelho em sua maior pureza. Faltou ali um acento. É o Evangelho em sua maior pureza. Ela jamais será lida ou ponderada em demasia. E quanto mais é compendiada, mais preciosa se torna e mais desejável fica. Martinho Lutero tinha um apreço por essa carta, até porque foi através dela que ele veio a descobrir e principalmente fundamentar, né, a reforma. É muito importante que a gente leia com muito cuidado, estude com muito cuidado essa carta. Seguindo, então, a metodologia sempre de faça uma leitura de contato e outra leitura exploratória. Bom, agora nós chegamos num nível que nós já podemos ler o Novo Testamento todo. Agora começa em Mateus e vai fazendo sua leitura até terminar em Apocalipse. Siga a ordem que está os livros na Bíblia. Agora sim você vai fazer uma leitura sequenciada, né, na mesma ordem que se encontra os livros na Bíblia. E vai fazer também da mesma forma, vai lendo, né, em média 3 capítulos por dia, fazendo a leitura de contato, fazendo a leitura de exploratório, né? Então, se você lê uma média de 3 capítulos por dia do Novo Testamento, você vai levar em média 87 dias para completar a leitura, né? Seriam mais ou menos 3 meses. Então, isso significa que nós gastaríamos 174 dias ou 6 meses para fazer as duas leituras, fazer uma leitura de contato e uma leitura exploratória. Tá? Então seria isso. E se nós olharmos então pelo fato de que já fizemos a leitura de contato e a leitura exploratória de uma boa parte do Novo Testamento, quando nós chegamos nessa fase, nós já lemos praticamente o Novo Testamento 3 vezes. 3 vezes. Isso num tempo aproximado de 9 meses. Pode ser que para alguns esse tempo possa se aproximar de 10 meses, 11 meses, mas se você tiver uma regularidade de leitura de média de 3 capítulos, 3, 4, em 9 meses você terá passado por todo esse processo, fazendo a leitura em aproximadamente 10 meses do Novo Testamento, fazendo a leitura de contato e a leitura exploratória, né? A leitura de contato, a leitura exploratória, pelo menos 3 vezes do Novo Testamento. Antes que alguém pergunte, nessa primeira fase, quando nós fizemos a leitura das cartas, algumas cartas ficaram de fora, né? Nós não lemos Apocalipse, não lemos 1ª e 2ª Coríntios, né? Então talvez você se pergunte, mas saltou, pulou. Não, isso é propósito, porque naquela sequência era uma sequência para você ter uma boa compreensão de todo o Antigo, de todo o Novo Testamento, tá? E agora, depois então daquela sequência, você vai fazer as 2 leituras de todo o Novo Testamento. Você então vai completar, né, o estudo das partes que ficou sem ser estudado na primeira fase, tá certo? E assim então eu tenho certeza que você terá guardado, já estará na sua memória muito, mas muita coisa da Bíblia. Tá? Você terá prazer, você fazendo a leitura dessa maneira, você vai sentir prazer em estudar, prazer em ler, né? Prazer em comentar com outras pessoas, tá bem? E o nosso próximo método, o nosso próximo vídeo, será sobre o segundo método, simples também, que é o método estudo livro por livro. Esse método ele já é um pouquinho mais avançado, embora simples, mas agora a gente vai trazer um pouquinho mais de profundidade. Nós não vamos ficar somente na leitura, nós vamos passar agora para um outro momento. Então aguarde
Em breve nós vamos estar gravando esse segundo método e passando para vocês. Então a gente sugere, eu estou sugerindo que você se inscreva aí no nosso canal, abaixo do vídeo aí no YouTube, você tem um link para você se inscrever em nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, o que acontece? Assim que nós postamos um vídeo, você é o primeiro a ficar sabendo. E eu quero te pedir, se você gostou dessa videoaula, se ela te ajudou de alguma forma, gostaria que você desse uma curtida aí, desse um joinha para nós e que também compartilhasse com seus amigos. Isso nos incentiva, demonstra que realmente o nosso trabalho está valendo a pena, está sendo importante e que vale a pena para nós continuarmos divulgando esse tipo de material através da internet que está realmente alcançando pessoas, tá bem? Deus te abençoe e até o nosso próximo, então, vídeo com o novo método, né, o segundo método do estudo livro por livro. Deus te abençoe e até lá.